Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. E hoje nós vamos vencer todos os desafios que a vida colocar diante de nós. E aqueles que não gostam de mim, que dê um jeito, porque eu não vou parar por causa deles. Não é assim? Profetiza sobre a sua vida, expulse os ódios, os rancores, as mágoas. Mágoa, ressentimento são sentimentos que adoecem a gente, não servem para nada a não ser nos fazer mal. Você tem duas oportunidades: amar ou odiar. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Então escolha amar, escolha perdoar. Eu sei que às vezes não, acho que a gente não está acostumado mesmo a fazer-se elogios. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e fez um elogio? Por uma conquista que você fez, que você viveu, por ser quem você é pela história, pela soma de tudo, defeitos, qualidades, fracassos, vitórias. Quando foi a última vez que você se ofereceu o conforto de se elogiar? Não sei. Eu tenho, de vez em quando, o hábito de olhar para mim e de apontar todos os defeitos que eu conheço. Mas não tenho muito hábito de reconhecer o que é bom, o que já está bonito. Não tenho mesmo. E como sou uma pessoa pública e esbarro o tempo todo, no elogio de pessoas que me admiram, sinto que às vezes fico incomodado. Sim, quando você está com alguém que te elogia demais, você vai indo e perde o assunto, Mas eu não estou falando do elogio que vem de fora. Esse é bom receber na medida certa. Quando as pessoas não te idealizam, quando elas estão elogiando aquilo que você sabe que é verdade. Que é muito desconfortável quando o outro elogia algo que não é verdadeiro em você, que ela imaginou que fosse, que é fruto da cabeça dela e não da sua realidade. Isso acontece muito. Mas quando você identifica em você essa capacidade de fazer-se um elogio. Eu digo isso, minha gente, porque é tão necessário. E isso é um fruto da certeza do amor de Deus por nós. Quando você se descobre amada, amado por Deus, você descobre o valor que você tem. O seu valor não pode ser negociado com ninguém. O valor que você tem, ele é inegociável. Mas não é o outro que vai dizer isso para você, viu? Respeite-se e naturalmente o outro vai respeitar você. Ame-se e naturalmente o outro vai querer amar você. Não adianta você querer que o outro ame você se você não tiver feito o dever de casa. Tente amar uma pessoa que não se ama para você ver. Não tem jeito. Todo tanto de amor que você oferece nunca é o suficiente, porque a primeira obrigação que nós temos é ter amor e respeito por nós mesmos. O que o outro nos oferece é um acrescento, é um acréscimo. Não espere que o outro lhe dê aquilo que só você pode se dar. Se você está esquecida do valor que você tem, hoje é dia de lembrar. Por isso eu compreendo que este é o primeiro derramamento de amor que eu recebi, que se chama amor próprio. Neste amor próprio, Deus me ama, me protege, me resguarda, me dá coragem para enfrentar os que desafiam a minha dignidade, aos que não querem me interpretar como alguém de valor. Então esse é o primeiro momento em que eu estou recolhendo tudo aquilo que é próprio, tudo aquilo que faz parte da minha idiosincrasia. Uma palavra difícil, Idiosincrasia, o que é isso? Tudo aquilo que diz respeito a mim, tudo aquilo que diz respeito ao ser que você é, as suas características, as suas possibilidades, os seus limites.
Então, nesta primeira experiência de amor próprio, eu crio este círculo de proteção. Eu me amo porque Deus me ama. Deus me ama e vai me ajudando a me amar também, a me acolher, a me recolher. E todos os dias, num exercício de auto-amor, eu vou buscando dentro de mim tudo o que é necessário para eu viver melhor. Então, eu me ofereço. Num primeiro movimento de amor, eu me ofereço aquilo que eu tenho de mais precioso. E somente depois eu começo a oferecer aos outros. Essa experiência, minha gente, ela é fecunda. E é ela que nos realiza. Então nós estamos muito mais vivendo para os outros verem o que estamos vivendo, que necessariamente para nós mesmos. Como é necessária a experiência da amizade que você precisa ter com você. Você ser o seu melhor amigo. Você ser o primeiro a querer o seu bem. Santo Agostinho dizia isso, que Deus só nos pede aquilo que Ele já um dia já nos deu. É devolução. Então, se Deus me pede coragem, é porque ela já está em mim. Tenha coragem. Com toda simplicidade e humildade. É preciso humildade para reconhecer isso. Que às vezes nós somos tão vaidosos dos nossos pecados, que a gente acha que Deus não ama a gente mais por causa dos pecados que a gente vive, que a gente pratica. Não. O seu pecado não muda a sua essência. Você continua sendo filho de Deus. O seu pecado pode até colocar obstáculos pessoais de você com os outros. Sim, ele pode colocar um obstáculo na sua relação com Deus, mas não é que Deus goste menos de você porque você é pecador, não. A relação de Deus com a gente, quando o assunto é pecado, é porque nenhum pai gosta de ver o filho perder a oportunidade de ser grande, de ser bom, de ser verdadeiro, de ser inteiro, de ser saudável. É só você pensar assim. Por que o seu pecado desagrada a Deus? Porque você, enquanto pai, enquanto mãe, e se não é, vai ser assim um dia, ver o seu filho perdendo a oportunidade de ser feliz, porque ele está escolhendo o que o destrói, você também não ficará satisfeito. Então o pecado é uma realidade que, antes de desagradar a Deus, desagrada a gente. O maior prejudicado com o meu pecado sou eu, porque sou eu que estou perdendo a oportunidade de ser um homem bom quando escolho a maldade. Sou eu que perco a oportunidade de ser um homem puro quando escolho a impureza. Sou eu que estou perdendo a oportunidade de ser um homem verdadeiro quando escolho a mentira. Então, se você for pensar, o maior prejudicado com seus pecados é você. Por isso Deus fica chateado com o nosso pecado, porque o desejo dele é que a gente seja cada vez mais proprietário das riquezas que Ele nos concedeu. Eu tenho acompanhado um amigo meu num problema pessoal, e que o ponto nevrálgico do problema dele é justamente a falta de respeito dele por ele. É impressionante, gente, como nós, movidos por mecanismos às vezes inconscientes, a gente sempre fala isso, né? Para isso que a psicologia existe, para nos ajudar a entender quem somos. E nós sabemos que o inconsciente, embora ele seja desconhecido, ele é muito atuante na nossa vida. Então, muitos comportamentos que nós não sabemos explicar, porque temos, estão ali associados a motivos inconscientes. É possível acessar o inconsciente? É, com limites, mas é. E a melhor forma de acessar o conhecimento é através da conversa. Quando nós mesmos vamos montando o quebra-cabeça da nossa história. É impressionante como nós todos somos capazes de viver e de montar o quebra-cabeça da nossa história. Mas por que a gente não monta? Porque nós temos a mania, o hábito estranho de não conviver bem com a gente. Nós estamos sempre voltados para os outros, excessivamente voltados, e às vezes nem é em posturas altruístas e filantrópicas e caridosas, não.
é sempre voltadas para o outro, no sentido de estar prestando atenção no que está acontecendo fora de nós. E nós somos muito estimulados para isso, né? Nós temos um aparelho na mão que o tempo todo nos joga para fora. E esse aparelho que poderia também nos julgar para dentro, nem sempre o faz. Para onde eu tenho ido? Como eu tenho vivido? Como é que eu tenho articulado o meu jeito de ser? Sabe, às vezes essa pergunta, ela é tão fundamental e nós não fazemos. Às vezes nós não fazemos. Volto a dizer, estamos dispersos demais. Não estamos prestando atenção na forma como estamos vivendo. Nós não estamos muito atentos ao que nós estamos fazendo da vida. A gente precisa ficar muito atento às nossas desistências. Sim, porque de repente você começa a desistir. Você tem um objetivo, estabeleceu uma meta, começa firme e de repente aos poucos você vai percebendo que já não tem mais aquele movimento do início, não tem mais aquela vontade inicial. É como se fosse esfriando uma temperatura que antes era alta, até chegar ao frio da imobilidade, da inércia. Todos nós enfrentamos o mesmo conflito. É claro que uma pessoa que tem a vontade mais fraca, não fortaleceu tanto a sua vontade, claro que vai ter mais facilidade em desistir. Mas todos nós, tudo em nós precisa ser educado. Tudo. Nenhuma conquista da noite para o dia. Eu preciso educar-me para as virtudes. E a vontade é uma delas. Por que tal pessoa tem tanta facilidade de decidir, de ir, de buscar, de dar certo, de ser empreendedor? Minha gente, é o fruto, é o resultado de como foi criado, de como ela aprendeu a confiar em si. E que às vezes a gente pensa que é o lar perfeito que faz pessoas assim. Não é não. Às vezes é o caos, às vezes é a dificuldade que gera a necessidade de reagir e de pensar, eu não tenho ninguém por mim e eu terei de ir à luta. Também tem gente que reage contrário, né? Ela foi completamente desprezada e a gente espera que aquela pessoa vá viver vítima a vida inteira e de repente não. Ela toma consciência da sua própria história, descobre que ela pode, que ela vai buscar aquilo que não trouxeram para ela. Claro, e aí pode ser uma pessoa rancorosa, pode ser uma pessoa egoísta, pode se transformar numa pessoa mesquinha, que quer tudo para si. Mas dá uma olhada no passado das pessoas e você vai entender um pouquinho por que elas são assim hoje. A vontade, se ela não é alimentada diariamente, nós vamos alimentando pequenas desistências. Observe você. Quantas vezes você já fez o compromisso de aprender inglês? Começou entusiasmadíssima, comprou todos os livros, começou a fazer aulas com muita dedicação. Aí um dia, por um motivo, você deixa de ir à aula, volta no outro dia, daqui a alguns dias você volta a ter necessidade de não ir. Enfim, você vai colocando situações acima daquilo que antes era uma prioridade. Academia, então, o que tem de gente pagando mensalidade sem ir, e pagar mensalidade só emagrece seu bolso, viu? Não emagrece o corpo. Não adianta você pagar, tem um plano lá na academia, mas não aparece dia nenhum, não adianta. Pode observar, às vezes a gente vai ao nutricionista, faz a dieta, chega em casa bonitinho, né, com tudo organizado. Aí se matricula numa academia, começa a fazer uma atividade física. Na primeira semana, né, tá às mil maravilhas. Aí daqui de repente começa a inventar uma desculpa, outra ali, aqui, ali.
E porque a vontade não está devidamente fortalecida, nós vamos desistindo sem perceber. E depois de ter faltado muitas vezes, você relativiza. E a relativização é o último estágio da desistência. Quando você relativiza um valor, você começou a intensificar o processo da desistência. Há dias em que é pesado, e é só o tempo, porque o tempo vai desenrolando esse novelo, sabe? E daqui a pouco as linhas estão soltas e você vai poder fazer bordado com elas. A cura não é quando nós encontramos a resposta. A cura, ela acontece quando nós aprendemos a conviver com a pergunta. A cura não acontece quando nós encontramos a resposta. A cura acontece quando nós aprendemos a conviver com a pergunta. Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução, que agora... Mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim, e de repente eu descobri que a partir delas eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Porque a tristeza é assim, né? Se você não cuida, você vai entregando os pontos, ela vai tomando conta de você. Toda tristeza, é claro, você tem que ter respeito por ela. Há dias em que a tristeza, ela está derramada sobre você e você não tem obrigação de ser feliz. É preciso saber viver. Mas quando ela se prolonga demais, tem que acender uma luz. E há algumas formas de você fisicamente controlar a tristeza. Porque tristeza todos nós temos. Motivos para ficar chateados todos nós temos. Eu me lembro que uma vez a minha mãe chegou lá em casa e falou: o médico falou que eu não posso ter contrariedade, gente. Quem que vive sem contrariedade? Eu também gostaria de chegar lá em casa e falar: gente, eu não posso ter contrariedade. Antigamente o povo falava isso. Chegava em casa e dava essa notícia: não posso ter contrariedade, mas não. Contrariedade todos nós temos. Agora, por exemplo, se eu tenho as minhas tristezas derramando todo dia dentro de mim, tenho mesmo, não estou inventando. Pode dizer: nossa, que vida boa que esse senhor tem, e mesmo assim fica triste. Pois é, vem ver o que eu vivo nos bastidores. Então, a tristeza vem, mas eu tenho aqui minhas armas para poder produzir uma química dentro de mim que seja capaz de varrer a tristeza, encaminhá-la, diminuir o poder dela sobre mim. Para isso você precisa ficar atenta aos alimentos que entristecem e os alimentos que alegram. Sim, nós temos alimentos, e a gente já falou aqui muito com a doutora Gisela. Se você vai a um nutricionista, pergunta para ele, faça essa pergunta: quais são os alimentos que eu sei que podem prejudicar a produção da minha serotonina, ou que vão prejudicar a produção da minha alegria, para falar mais simples? E quais são os alimentos que vão me nutrir, que vão me dar condições para eu trabalhar por dentro, para expulsar aquilo que está no meu coração? Sim, porque o nosso corpo, ele é tão inteligente, minha gente, que ele é capaz de produzir substâncias que expulsam a tristeza de nós. Porque a tristeza é um estado químico. Então, se eu tenho uma química que me entristece, o meu corpo também é capaz de produzir uma química que me alegra. Bom, uma atividade física. Por que às vezes as pessoas comem chocolate? Porque o chocolate tem algumas substâncias capazes de provocar a alegria, a satisfação. Mas é claro, deixa pneu na gente. Você fica feliz, mas cheio de pneu. Então a gente não precisa comer o chocolate.
Você pode produzir a química da alegria. A atividade física, por exemplo, provoca. Se você tem o hábito de regularmente fazer atividade física, você já tem uma vantagem muito grande sobre quem não faz. Gente, o nosso organismo é muito inteligente, mas ele não aceita desaforo. Justamente por ser inteligente, o organismo não agente não aceita desaforo. Viver errado durante muito tempo, não fazer as coisas que a gente sabe que são as mais certas, não optar pelos alimentos mais saudáveis, por uma vida mais saudável, menos dependente de tudo isso, para que a gente durma melhor, a gente evitar essa porcaria muito próximo da hora do sono, de você desgrudar um pouco dessa tecnologia que estimula o tempo todo, você criar alguns rituais que lhe favoreçam viver um pouco mais a vida interior. Tudo isso lhe ajuda, mas se você não faz, o organismo cobra. Volto a dizer, ele não leva desaforo, ele é justo. E o amor próprio é justamente esse primeiro movimento, é a primeira instância do amor, que eu pessoalmente gosto de compreender como um presente que Deus me deu. Santo Agostinho fala isso de forma tão sofisticada e simples ao mesmo tempo. Ele nos amou para que tivéssemos amor com que amar. Então, o amor próprio é essa primeira reserva de amor que nós recebemos, que funciona como uma espécie de imunidade espiritual afetiva. Eu faço uma experiência de amor comigo, eu me cuido, eu tenho preocupação com a minha saúde, eu tenho zelo pelo meu corpo, eu tenho zelo por aquilo que entra no meu ouvido, que vai influenciar a minha mente. Não faço questão de guardar mágoas, rancores. Por quê? Porque são sentimentos estragados, que não edificam. Então eu tenho respeito por mim. Eu sou o território da primeira proteção. Sou eu que estou me oferecendo aqui neste momento, numa realidade muito íntima, muito íntima. Eu tenho vivido cada vez mais também a necessidade de criar um tempo na minha vida em que eu sou só meu, em que eu sou só para mim. E é claro que eu precisei vencer muitos obstáculos. O primeiro deles, essa mentira que nós contamos para nós mesmos, que nós temos que ser dos outros o tempo todo. Não há uma falácia mais mentirosa do que essa, uma conversa mais mentirosa do que essa. O cristianismo, quando ele foi pregado de maneira equivocada, ele retirou de nós o direito de sermos somente para nós. Colocou em nós essa premissa equivocada de que caridade é doação o tempo todo ao outro. Claro, eu me dou o tempo todo, mas eu também preciso ter os momentos em que eu refaço a minha força. E às vezes você viaja com seu marido, viaja com seu melhor amigo, e quando a amizade é boa, ela permite a solidão frutuosa. Olha, hoje, agora, nesse momento você vai fazer alguma coisa que você queira, porque eu vou ficar só comigo. Eu tenho descoberto muitas coisas positivas em mim. Aliás, o meu processo de recuperação emocional que eu tenho vivido, e graças a Deus tenho avançado muito na conquista deste eu que precisa ser curado, se deu muito nos momentos de solidão. Fiquei um mês sozinho, eu mesmo fazendo a minha comida, eu mesmo limpando a minha casa. Como isso foi positivo para mim, como isso me refez. Quando você mesmo vai fazer o seu alimento, mesmo que você não seja um mestre de cozinha, você cria com o alimento uma outra relação. Você identifica naquele acontecimento algo muito mais grandioso que simplesmente cozinhar um alimento para depois comê-lo. Você redescobre uma ritualidade, que é a ritualidade que nos mantém vivos. O resultado da vida está aqui. O Fábio, que nasceu lá na cidade de Formiga, Minas Gerais, que cresceu lá na rua Marciano Montserrat, que teve os irmãos que teve, os tios, os vizinhos, o pai, a mãe,
Os avós, todo mundo me influenciou. A escola que eu frequentei, os professores que passaram pela minha vida, os amigos, os coleguinhas de escola que tiveram influência sobre mim. Tudo isso está aqui, registrado dentro de mim. E é este homem que precisa olhar no espelho e de vez em quando elogiar-se. Como uma forma generosa, sabe, de agradecer tudo aquilo que nós conseguimos alcançar. Esse ser humano que você é, que tem uma história que muita gente desconhece, que às vezes até você desconhece. Desejo do fundo do meu coração que hoje você também seja como Bartimeu, vivendo esses processos de superação e chegando à cura que você tanto necessita. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.